Paz do Senhor para a igreja. O Rob me chamando de Juninho é novidade, né? Juninho. Quem está feliz hoje? Hoje nós celebramos o quê mesmo? Achei que vocês iam falar primícia. Hoje nós celebramos a ressurreição de Cristo. E é bom a gente lembrar disso, porque Jesus, o apóstolo, né? O apóstolo Paulo, ele escreveu na sua carta aos Coríntios, quando Jesus, ele foi participar da ceia, ele falou assim, lembre-se de mim. Aí ele repartiu o pão, falou, esse é meu corpo repartido por vós. E ele não fala para a gente se lembrar dele somente na Páscoa, ele fala para a gente se lembrar dele o tempo inteiro. E aí eu quero falar com você sobre isso, o que Jesus tem nos ensinado. Alguém aqui já aprendeu alguma coisa com Jesus? 1, 2, 3, 3 pessoas. O resto que não aprendeu nada, estou brincando, vou perguntar de novo. Alguém aqui já aprendeu alguma coisa com Jesus? Amém. Se você já aprendeu alguma coisa com Jesus, passe para frente, pratique. Não deixe isso dentro de você. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, número 119. Nós vamos ler um pouquinho de versículos aí hoje. Salmo 119, a partir do primeiro verso. Quem achou diz amém. E quem não trouxe Bíblia de papel ou no celular, acompanhe no telão conosco. Vamos ler. Bem-aventurados aqueles cujos caminhos são íntegros e que vivem de acordo com a lei do Eterno. Felizes os que guardam suas prescrições e o buscam de todo o coração, e não se entregando à prática de iniquidades, seguem seus caminhos no Senhor. Versículo 4. Promulgaste teus preceitos, para que sejam observados com diligência. Tomara-se firme a minha conduta, para que eu observe teus decretos. Então, não terei de me envergonhar, se ficar atento a todos os seus mandamentos. Vou louvar-te com o coração reto e aprender as tuas justas decisões. Observai os teus decretos. Não me abandones de todo. Como pode um jovem conservar puro o seu caminho, vivendo de acordo com as suas palavras? Versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor. Ensina-me os teus decretos, os teus estatutos, ou os teus caminhos. Aqui, nós falamos muitas vezes aqui sobre caminhos, nesse pequeno número de versos aqui que nós lemos. E logo no início ele fala assim, ó, bem-aventurados aqueles caminhos, cujos caminhos são íntegros, e que vivem de acordo com a lei do Eterno. Para começar a falar aqui sobre o que eu vim proposto a falar para vocês, eu quero só te explicar o que a palavra de Deus quer dizer quando ela está falando de caminhos. Quando a palavra fala de caminho, ela está querendo dizer de modo de vida. Quando ela fala assim, ó, observai os seus caminhos, ela está falando assim, observai o seu modo de vida. O Senhor, o nosso Deus, no livro de Isaías, no capítulo 54, ele fala assim, ó,
Porque os meus pensamentos não são os seus pensamentos, e os meus caminhos não são os seus caminhos. Quando ele está falando de caminhos, ele está querendo dizer modo de vida. Mas para a gente poder fixar melhor aqui a palavra hoje, o caminho aqui quer dizer hábitos. Quando ele fala assim, bem-aventurado aquele cujos seus caminhos são íntegros. Mude essa palavra de caminho por hábito, porque quando fala de caminho, todas as vezes que falar de caminho na Bíblia, ele está querendo falar de hábitos. Então, vamos mudar lá o versículo 1. O verso 1, ele fala assim, ó, bem-aventurados aqueles cujos hábitos são íntegros. Caminho não quer dizer uma estrada que você vai percorrer, um lugar que você vai partir do ponto A ao ponto B. Quando nós falamos de caminho na Bíblia, quando nós lemos na Bíblia sobre caminho, ela quer falar sobre hábitos, sobre a sua forma de viver, sobre como você tem lidado no meio do seu convívio, da sociedade, no seu serviço, a sua forma de viver diariamente, desde o dia que você nasceu até o dia que Jesus vai chamar o seu nome. Então, tudo que nós vamos falar aqui é baseado na vida, na conduta do cristão, nos hábitos de vida do cristão. E se fosse para dar um nome para essa mensagem, o que Deus colocou no meu coração é a forma de viver do cristão. Como que um cristão deve viver? Como que um cristão deve se portar? E Deus me deu algumas coisas aqui. Mateus capítulo 11, versículo 28, Jesus fala assim, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, quando Jesus fala aqui, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, a nossa base tem que ser quem? Jesus. Paulo, quando ele fala assim, ó, sede meus imitadores, ele não está falando para ele ser a base, ele fala assim, ó, sede meus imitadores como eu sou de Jesus, porque Jesus é a base. Jesus é o caminho perfeito que nós devemos seguir. Jesus fala no livro de Mateus, de João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando Jesus fala assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está falando assim, ó, os meus hábitos são os hábitos certos de se viver. O jeito que eu vivo é a maneira certa de viver. Então, se você quer um segredo para você alcançar o coração de Deus, faça o que Jesus fez. Copia Jesus. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E aí, quando Deus fala em Isaías 54, os meus caminhos não são os seus caminhos, Deus está querendo dizer assim, ó, os meus hábitos não são os teus hábitos. Eu não minto, você mente. Eu não peco, você peca. Eu não passo por cima de princípios, você passa por cima de princípios. Então, se Deus é o oposto da natureza humana, nós só conseguiremos chegar em Deus quando nós tivermos as mesmas atitudes que Ele tem. E aí Jesus fala isso, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando Ele fala eu sou o caminho, não é para você andar nos mesmos lugares que Jesus passou. Se for para andar nos mesmos lugares que Jesus passou, nós estamos mais ou menos enrolados, né? Quantos aqui já saíram do Brasil? Levante a mão. Já saiu do Brasil? Que isso, hein? Isso aqui é bom mesmo. Então é 1, 2 com o pastor Robert, que eu sei que já saiu também, mas teve mais alguém que levantou a mão aí. Ah, Patrícia. 3 pessoas aqui já saíram do Brasil. Agora eu vou ir mais longe. Dos 3 aqui que já saíram do Brasil. Quantos aqui já foram em Israel? Dos 3. Ninguém, né? Então, se a gente for falar assim, ó, os caminhos de Jesus são os caminhos que ele percorreu em Israel. Então, nós estamos mais ou menos enrolados. Se a gente até hoje não saiu do país, imagina a gente ir lá em Israel. Para você ir em Israel, você tem que ir numa agência de viagem, olhar mais ou menos o dia que você vai viajar, o preço das passagens, o preço da estadia, o turismo que você vai fazer lá. E quando você for pagar, você vai tirar um rim e colocar lá e deixar lá para eles. Porque não é barato, não. Para você ir para o nordeste do país, você já tem que tirar metade de um rim. Agora, para ir para lá, você tem que tirar um inteiro, né? E deixar.
Então entenda isso, quando Jesus fala assim, ó, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ele não está falando para você andar nos mesmos lugares que ele andou. Ele está falando para você viver do mesmo jeito que ele viveu. Para os hábitos dele serem os seus hábitos. E aí, quantos aqui já assistiram aquele filme Mudança de Hábitos? Ninguém assistiu. Que tem aquela música assim, ó, o Happy Day. Ah, agora lembrou, agora ficou fácil, né? Aquela Whoopi Goldberg, alguma coisa assim. Uma freira que entra numa escola, ela não é freira na verdade, né? Fugindo de um pessoal lá que ela devia, ela vai para um convento, escondida, coloca um hábito, aquela roupa lá que freira costuma usar, né? E aí ela, como ela era cantora, ela pega uma turma de meninos lá para poder ensinar eles a cantar. Só que os meninos, todos os alunos, tinham hábitos terríveis, hábitos péssimos. E aí, para ela poder fazer aqueles meninos cantarem direito, e os meninos tudo sabiam cantar. Eu nunca vi. É igual High School Music, misericórdia, nunca vi. Só tem cantor. E os meninos decoram a música assim, o cara pega o violão, começa a tocar, e daqui a pouco um começa a compor, e na próxima frase todo mundo já decorou a música. Alguém já viu alguém assim que decora em 2 segundos? É só filme mesmo, né? E no Mudança de Hábito, todo mundo sabia cantar. Até um magrelinho lá, feinho, moreninho, tipo o Gilmar, só que o Gilmar um pouquinho mais cheinho. Até que menino tinha uma voz incrível, sabia cantar. Só que ninguém conseguia cantar junto, sabe por quê? Porque eles tinham hábitos péssimos. Não sabiam viver em unidade. Eles não sabiam conversar um com o outro de forma saudável. Na hora que um ia cantar, o outro cantava mais alto que o outro. Aí esse que via que o outro estava cantando mais alto, aí ele ia lá e cantava mais alto de novo. Não sei se vocês já viram um vídeo aí também, que tem um cara que faz assim, aí o outro vai lá e fica com inveja e faz assim, e canta um pouco mais alto e fica aquela disputa. Quando fica essa disputa, já deixou de ser saudável. É um querendo mostrar que é melhor que o outro. E aí nesse filme, para ela fazer com que todo mundo cante junto, para que todo mundo seja um bom coral, ela tem que mudar o hábito daqueles jovens. E aí eu quero te dar uma notícia aqui. Eu não sei, quando a gente fala de hábitos, eu vou só fazer uma breve passagem aqui sobre hábitos. O que são os hábitos? Quando você acorda, a primeira coisa que você faz, o que é a primeira coisa que você faz? Abriu o olho, levantou da cama, só para ninguém falar assim, eu levanto da cama. Quando você levantou da cama, a primeira coisa que você vai fazer? Alguém falou alguma coisa aí? Escovar o dente. Tem uns aí que deixa para depois, escovar o dente. Escovar o dente, a primeira coisa que você faz. Aí você escova o dente. Aí na hora que você escova o dente, pelo menos eu tenho o hábito de ir lá e pôr o café para fazer, preparar um pão, tomar um café antes de sair para o serviço. Mas você geralmente tem hábitos que você faz no seu dia a dia. E os hábitos, o nosso cérebro, Deus criou o nosso cérebro para automatizar as coisas. E essa automatização das coisas se chama hábito. Quando você levanta, vai lá escovar o dente, e vai lá, coloca o café, coloca a medida certa de açúcar, coloca a medida certa de pó, coloca a medida certa de água. Você faz isso no automático, você não fica pensando o tempo inteiro naquilo. Porque se você ficar pensando o tempo inteiro naquilo, tudo aquilo que você está gastando, energia, você está pensando demais, você está gastando energia. E o seu corpo precisa de energia para coisas significativas. Então, como, por exemplo, você está fazendo um café, ou então você coloca um leite lá para ferver. Quando você coloca um leite para ferver, quando você coloca a água do café para fazer, você não fica o tempo inteiro prestando atenção na água do café. Porque se a água do café ferver, ela não vai derramar do copo, certo? Todo mundo está entendendo? Mas quando você coloca um leite para ferver, o que você tem que fazer? Ficar olhando. Por quê? Porque senão ele derrama. Vai sujar o fogão, você vai ter mais trabalho, sua esposa vai te xingar. Desse jeito. Então você vai gastar mais energia fazendo leite do que fazendo café. Porque você vai ficar ligado no leite. Você vai ficar ligado naquilo ali. Então o café se tornou um hábito. Você faz no automático. Escovar dente, você faz no automático. Não sei quem aí dirige, eu dirijo, muita gente que dirige. O Eugênio dirige, passa maior parte do tempo, passava, né? Agora mudou, né? Não, você está ainda, né? Maior parte do tempo dirigindo, Darlan também dirigindo.
Quando você está dirigindo, você não fica o tempo inteiro prestando atenção em todas as coisas. Você faz no automático. Você não pensa assim, vou passar a primeira, depois vou passar a segunda, depois vou passar a terceira. Você faz no automático para economizar energia. Para quando acontecer alguma coisa, um menino entrar na frente, correndo atrás de uma bola, você gastar energia naquilo ali, sabe como? Jogando adrenalina, fazendo a sua atenção ficar mais fixa naquele ponto ali, para você poder desviar, para você poder pisar no freio, para você não ocorrer num acidente. Então, tudo isso são hábitos. E aí, os hábitos, às vezes, você tem hábitos ruins. Você considera que você tem hábitos ruins. Quais desses hábitos ruins que nós podemos citar aqui agora? Mentir. Mentir se torna um hábito na vida daquele que mente várias vezes. E não estou falando de mentir para prejudicar os outros, não. É mentir em qualquer hora. Às vezes, o cara que é solteiro, está na rodinha lá de amigos. Aí o amigo dele fala assim, você já beijou na boca? Aí ele fala assim, já. Mas é mentira, não beijou. Eu, quando eu era mais novo, eu estava estudando. Aí, a gente estava até falando isso no carro, né? Que eu sofri bullying na escola por ter uma aparência exótica. Dos meus 6 até os 18 anos, mais ou menos. Então, mais ou menos 14 anos, eu sofri bullying na escola por ter uma aparência exótica. Aí eu, muito judiado, eu fui beijar na boca, ó, nossa Deus, estava velho já. Custava. E meus amigos, tudo que era um pouquinho menos exótico que eu, mais bonito que eu, eles beijavam na boca e eu ficava lá, né? O que eu tinha que fazer? Por isso que eu sou mais ou menos engraçado, porque os caras que é feio, tem que ser engraçado. Tem que ter alguma coisa para eu oferecer para a sociedade, para os amigos. Eu não é, Darlan? Darlan concorda comigo. Se você tem uma aparência, vai para os mais novos aí. Você tem uma aparência exótica, até hoje não beijou na boca. Eu estou falando para os mais velhos, hein, gente? Ó, cuidado com as crianças aí. Até hoje não arrumou uma namorada, seja engraçado. Gente do céu, ó para você ver, a Tatá veio falando comigo dentro do carro. A Tatá falou assim, olhou para o cabelo da Melissa. Nossa, tia, seu cabelo tá lindo. Eu falei assim, não tá lindo não, tá maravilhoso. Aí a Tatá começou a rir, eu fiquei assim, por que a Tatá tá rindo? Do nada ela fala assim, tia, você tem sorte demais, viu? Eu, uai, que isso? Aí eu fui, por que, Tatá? Não, minha tia é linda demais, viu? Aí eu entendi a mensagem, nem precisei que ela falasse o resto, né? Ela quis dizer, a minha tia é linda demais e você é judiado demais da conta. Eu entendi a mensagem. E aí, como eu tinha essa dificuldade na escola, eu criei o hábito de fazer amizade com todo mundo. De ser legal com todo mundo, de querer ter os amigos próximos de mim. Aí vamos passar aqui, aí o que eu estou te falando aqui de hábitos, né? Eu falei da mentira. A mentira se torna um hábito. O cara fala, você já namorou alguma vez? Já namorei, mas é mentira. Tinha uma menina lá na minha escola, que era uma das meninas mais bonitas da escola. Aí eu falava com os meus amigos vizinhos, que essa menina namorava comigo. Só que a menina não sabia. Ela era da minha sala. Ela não sabia. Aí um dia eu estou lá brincando. A menina era da escola. E eu falava com os meus vizinhos da minha casa. Do beco lá que a gente morava. Eu falava com eles que ela era minha namorada. E ela morava lá em cima. Pra cima lá da favela. E eu, tranquilo, né? Mentia para eles lá embaixo. Ficava assim, ela nunca vai passar aqui. Aí um dia eu estou jogando bola na rua com os meninos. Aí lá era um beco que a gente jogava bola. E saía lá na frentona, tinha uma escadinha. E aí essa escadinha vinha da avenida. Aí, de repente, gente, uns 200 metros para frente, a gente jogando bola, a menina começa a descer a escadinha lá na frente. Na hora que começou a descer a escadinha, eu pensei assim, o que eu vou fazer, velho? Vou ter que correr. Aí eu fiquei na minha, pensei assim, vou assumir, né? Vou ficar aqui na minha. Aí eu tô parado, continuei jogando bola, e ela só se aproximando. Sabe, quem já assistiu o filme Tubarão? Esse filme é antigo, né? Sabe aquela música assim, ó? Dun, 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 dun. Quanto mais ela se aproximava, mais a música ficava forte dentro de mim. Dun, 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 dun. Na hora que ela estava passando perto da gente, ela passou e cruzou a gente. Ela me cumprimentou, cumprimentei ela passou. Eu pensei, ufa, não aconteceu nada. Aí o meu amigo, ele diz que era meu amigo, né? Virou para ela e falou assim, aqui, você está namorando com o Júnior? Nossa.
Eu queria ser um avestruz naquela hora. Eu ia cavar um buraco no chão e enfiar minha cabeça se eu fosse um avestruz. Aí ela foi, olhou, começou a rachar os bicos e falou assim, deixa pra lá. Olha como é que essa menina foi gente boa, gente. Ela podia ter me desmentido ali na frente de todo mundo, mas ela falou assim, deixa pra lá. Saiu rindo, rachando os bicos. E os meninos virou e falou assim, ah lá, é mentira! Ele não tá namorando com ela, não. E ela continuou andando, tipo assim, era 200 metros para trás e 200 metros para frente. Ela continuou 200 metros andando, os meninos zoando de mim, eu escondido atrás do poste, e ela rindo, rachando os bicos. E eu fiquei pensando assim, gente, que vergonha que eu estou passando por causa de uma mentira. Mas sabe qual que é a notícia boa? Que eu te falei que a mentira é um hábito, acaba se tornando um hábito. A notícia boa é que você pode mudar esse hábito. Esse filme, Mudança de Hábito, não vou falar mais do filme aqui não. Esse filme, Mudança de Hábito, ele fala mais ou menos disso. Você pode mudar os hábitos ruins que você tem. E sabe como que você muda os hábitos ruins que você tem? Mudando, trocando, substituindo. Você nunca vai acabar com um hábito ruim. Ele sempre vai te tentar. Esses hábitos ruins acabam se tornando pecados. E esses pecados, se for aquilo que você mais fazia, ele vai te tentar por toda a sua vida. Mas você consegue mudar ele, sabe quando? Sabe como? Fazendo o contrário dele. Se o hábito da mentira pode se tornar um pecado e te atrapalhar, se torna um hábito horrível, sabe qual que é o que pode suprimir ele? A verdade. Ainda que doa, fale a verdade. A mentira, ela pode ser legal no primeiro momento, mas passou daquilo ali, passou um período, você está plantando uma semente que você vai colher, e esse fruto é doloroso. Para mim, quando era criança, foi uma vergonha que eu passei com os meus amigos. Mas e se você mentir e chegar o dia de Jesus chamar o seu nome, por causa de um hábito que você não suprimiu ele com um hábito bom, com um hábito que te aproxima de Deus, você pode ser esquecido. O Senhor fala assim, ó, que Ele vai esquecer aqueles que não tiveram compromissos com Ele. Quando chegar lá em cima, Ele vai falar assim, aparta-te de mim, pois eu não te conheço. E aí eu quero falar com vocês aqui da forma de viver. Algumas coisas aqui, alguns pontos aqui que nós podemos citar. E esses hábitos, um deles aqui nós podemos falar, o primeiro aqui é a busca por Deus. A forma de viver do cristão, quando você olha um cristão, você identifica ele, sabe como? Pela forma que ele busca a Deus. No livro de Josué, capítulo 1, versículo 8, o próprio Deus fala com Josué, Josué, medite no livro dessa lei, medite nele de dia e de noite, e faça tudo que nele está escrito, para que você seja bem sucedido. Quando Deus fala isso com Josué, ele fala com ele para meditar no livro dessa lei, e o livro dessa lei é esse livro aqui, é porque aqui tem as atitudes certas que nós devemos tomar todos os dias. Tem os hábitos que nós devemos alimentar todos os dias. Falar a verdade, ser amigável com seus amigos, ser uma pessoa agradável. Tudo isso são hábitos bons e hábitos que fazem um cristão ser reconhecido no meio de uma multidão. O pastor Edmilson, um grande amigo nosso, ele contou uma vez que ele já era, o pai dele era pastor, ele não era pastor ainda, mas ele trabalhava numa empresa, e aí nessa empresa, todos os dias eles iam para uma praça, para poder, depois do almoço, ficar sentados lá. E aí nessa praça, eles ficavam sentados, uma rodinha ali de amigos, e aí você já viu, né, se juntou um monte de homem, que não é cristão, que não é temente a Deus, as conversas não vai prestar, né? Só que nesse período de almoço, todo dia passava uma mulher. E todo dia que passava uma mulher, o pessoal falava entre eles assim, essa mulher é crente. Aí eles, uai, por que você acha que é? Eu falei, eu estou falando com você, essa mulher é crente, senhor. Passava um tanto de gente, mas essa mulher que passava no horário de almoço, eles falavam assim, essa mulher é crente. Aí o pastor Edmilson, na época, ele não andava muito nos caminhos do Senhor. Aí ele falou que um dia ele quis tirar a prova. Ele chegou, na hora que essa mulher estava passando, ele falou assim, agora eu vou ver. Chegou na mulher e falou assim, dá licença, deixa eu te fazer uma pergunta. Você é crente? Ela falou assim, sou, por quê? Ele, não, porque você passa aqui todo dia. E aí, quando você passa, a gente fala assim, essa mulher é crente, não tem jeito não. Aí ela falou assim, que legal. Ele falou assim, eu sou crente também. Ela falou assim, eu nunca ia imaginar que você fosse cristão. Por quê? Porque os hábitos da mulher, mesmo que ela só passasse ali
não falasse com ninguém, não trocasse ideia com ninguém, não desse oi para ninguém, o jeito dela passar ali, o pessoal já via ela diferente. E sabe o que é isso? É um selo que o Espírito Santo bate na vida do cristão. Você não precisa sair alardeando para todo mundo assim, eu sou crente, andar com a Bíblia debaixo do braço. Eu tenho um amigo, que a Bíblia dele deve dar umas 3 da minha, de grossura, e desse tamanho assim, e anda com a bibliona debaixo do braço. Você não precisa andar com a Bíblia debaixo do braço para falar com os outros que você é cristão. Quando você é cristão de verdade, genuíno, e busca o Senhor de todo o seu coração, e medita no livro dessa lei, quando você medita, essa palavra ela acaba entrando no seu coração, e ela muda a sua forma de viver. E aí, você não precisa abrir a boca. Quando você passar perto de alguém, alguém vai falar, vai notar, e vai falar assim, você é diferente, cara. Você tem um jeito diferente de andar. Uma vez aconteceu comigo, nesse mesmo lugar onde a gente jogava bola, a gente ficava brincando lá, jogando bola, e aí todo dia passava uma mulher ali também, descendo o beco. E aí quando ela passava, eu sempre tive o hábito de cumprimentar todo mundo. Até hoje eu faço isso, cumprimento todo mundo, aprendi isso com meu pai. Todo lugar que eu passo, eu cumprimento, pego na mão, converso com todo mundo. E essa mulher passava todo dia, cheia de menino brincando. Ela passava, só eu cumprimentava ela, eu falava bom dia. Aí ela passava bom dia e passava. Mas ela sempre com a cara mais fechada, mais reservada. Aí um dia ela passou, eu falei com ela assim, bom dia. Aí ela falou, bom dia. Aí ela passou e voltou. Falou, sou menino, vem cá. Aí eu voltei. Ela falou assim, você é crente? Eu falei, sou. Por quê? Ela falou assim, porque você é diferente desses meninos aqui. Não sei por que não, mas você é diferente desses meninos. E aí ali eu comecei a ver como que fazia diferença ser servo do Senhor. E esses meus amigos, nenhum deles, as mães, os pais deles eram cristãos, eles não tinham o hábito de ir para a congregação, cultuar o Senhor. Eu comecei a ver ali, criança, comecei a perceber isso, como era diferente. A vida daquele que busca o Senhor e a vida daquele que não busca o Senhor. Inclusive, essa questão de você buscar o Senhor, as pessoas vão ver que você busca o Senhor. Aí é pior ainda, porque você tem um nome a zelar. Não é o seu nome, é o nome de Jesus. É o nome dele que vai na sua frente. Por isso que quando alguém vê você e fala assim, você é diferente. Se você não passou por essa experiência, comece a meditar no livro dessa lei, Josué capítulo 1, versículo 8. O Senhor vai mudar a sua vida aos pouquinhos. E daqui a pouco as pessoas vão querer ficar perto de você. Por quê? Porque elas vão ver que você é temente ao Senhor. E aí, você vai ter o selo do Espírito Santo na sua vida. E todo lugar que você chegar, o nome de Jesus vai chegar primeiro. E isso é perigoso. Porque toda vez que você desviar um pouquinho dessa rota, sabe o que vai acontecer? Ele não é crente. Ele não é cristão. Ele não está na igreja todo dia. E sabe quando aconteceu isso comigo? Nesse mesmo beco que a gente jogava bola. A gente jogando bola, aí deu uma vontade no banheiro e eu não queria ir lá em casa. O que eu fiz? Corri, entrei num bequinho atrás do poste, comecei a fazer xixi no poste. Só que estava na porta de uma mulher que não gostava de crente. Aí quando ela me viu, ela saiu gritando assim, sai daqui! Na hora que ela me viu, ela falou assim, tinha que ser o filho da crente. Tinha que ser o filho do crente. Aí para você ver, sujando a minha porta inteira. E aí eu comecei a entender também que eu tinha um nome a zelar. Não era o meu nome, não. E não era o nome da minha mãe, não era o nome do meu pai. Sabe qual o nome que era? Tinha que ser cristão. Se você fala que é cristão, se você levantou suas mãos, aceitou Jesus como Deus da sua vida, tudo que você fizer, você vai estar sendo observado. Por isso que Deus colocou no meu coração o nome dessa mensagem, a forma de viver do cristão. Porque você se torna um alvo para todo mundo. As pessoas vão te olhar, as pessoas vão te ver. E tudo que você fizer vai impactar a vida daquelas pessoas positivamente ou negativamente. Elas vão olhar e vão falar assim, é o cristão. Se você estiver fazendo tudo de acordo com o livro dessa lei, eles vão falar assim, sabe por que está acontecendo isso na vida dele? Sabe por que ele é bem sucedido? Sabe por que ele passa por prova e não desanima? E não desmorona? Porque ele é cristão. E aquelas pessoas que têm uma visão equivocada sobre os cristãos, quando você fizer alguma coisa de errado, ele vai falar assim, por isso que eu não sou. Por quê? Porque é o crente, o que ele está fazendo?
Já ouviu aquela frase, ao crente dá? Não repita não, não termina a frase. Primeira coisa, a forma de buscar o Senhor. Você reconhece pela busca pelo Senhor. A segunda é a busca pela santidade. Hebreus, capítulo 12, versículo 14, fala assim, buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem santidade ninguém vai ver o Senhor. E a santidade era mais uma das coisas, dos hábitos que Jesus fazia. Jesus o tempo inteiro, ele estava se privando dos prazeres da carne, para ele poder deixar a carne e fazer com que o espírito fosse mais alimentado. O tempo inteiro você vai ver Jesus indo jejuar, Jesus indo orar. E quando Jesus ia orar, os discípulos ficavam lá dormindo, dispersos. Jesus falava com eles assim, vamos orar. Eu vou orar ali, vocês vão orar daqui, mas orem. Aí Jesus orava e os discípulos dormiam. E é por isso que mais para frente a gente vai ver aqui, Jesus escolhendo os frutos da santificação, os frutos da santidade. E quando nós falamos de santificação, nós não estamos falando que você vai ser um anjinho com a auréola na sua cabeça. Estamos falando que você vai ser santo, não. Nós estamos falando que você vai ser um pecador, porque todos nós somos pecadores. A palavra de Deus fala que todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Mas mesmo sendo pecadores, nós estamos à busca da santidade, à procura da santificação. Santificação não é você mostrar para todo mundo que você busca se aproximar do Senhor. Santificação é você matar a sua carne todos os dias para que o seu espírito se aproxime do Senhor. E não é ser santo, é buscar ser santo, buscar a santidade. E aí eu me lembro de uma história de um cara que era muito forte e costumava brigar com todo mundo, né? Tudo que ele fazia, qualquer um que olhava torto para ele, ele batia no cara, brigava com todo mundo. E aí teve um dia que ele converteu, aceitou Jesus. Ele já tinha a fama de ser brigão, mas ele converteu, aceitou Jesus. E aí, meditando na palavra de Deus, ele começou a ser moldado. E o Senhor começou a buscar, a colocar na vida dele que ele tinha que ser mais manso, que ele tinha que ser mais calmo com as pessoas, que ele tinha que tratar melhor os outros, que ele não tinha que sair dando soco em todo mundo. Fica a dica, Alex. Tinha que ser mais assim, mais tranquilo. Aí, um dia, Satanás entrou num cara, ele estava indo para a igreja com a Bíblia debaixo do braço, e o cara viu e falou assim, esse cara já me bateu, mas agora eu vou ver. Aí ele andando com a Bíblia debaixo do braço, o cara começou a falar assim, ô crente. Aí o cara olhou e falou assim, Deus, o senhor sabe que eu mudei? E ele continuou indo para a igreja. E o cara falou assim, ô crentão, você não é o valentão? Aí ele, Deus, me ajude, me dê santidade, me dê calma. E o cara falou assim, você não é o fortão, você não é o bonitão que gosta de bater em todo mundo? Ele, Deus, me ajuda, Deus, me ajuda. Aí o cara falou mais uma coisa, ele foi e falou assim, espera só um minutinho, ajoelhou e falou bem alto, Deus, eu estou te pedindo agora aqui, licença, eu vou deixar de ser crente só um pouquinho, porque eu tenho que resolver um negócio ali. Na hora que ele falou isso, ele abriu o olho, o cara já tinha saído correndo. O inimigo às vezes vai vir para tentar fazer você sair do caminho, para tentar fazer você sair da bênção, para tentar te desviar da rota. E sabe qual que é a rota? É os hábitos de Jesus, aquilo que Jesus fez, que nós devemos fazer. Esse cara, ele estava buscando a santificação, e por um deslize, porque ele perdeu a paciência, ele já ia pecar novamente, batendo no cara. Não quer dizer que quando você está buscando a santificação, você virou um santo, colocou uma auréola na sua cabeça. Quer dizer que quando você está buscando a santificação, você pode até desviar, você pode até cair, você pode até tropeçar, mas o Espírito Santo vai te convencer do pecado e vai falar assim, não faz isso não, fica perto de mim, faz o que eu fiz quando eu passei na terra. Então repete comigo aí, santificação não é ser santo o tempo todo, mas é buscar a santificação o tempo inteiro. O tempo inteiro está à procura da santificação. Essa é a forma de viver do cristão. A terceira aqui, forma de viver do cristão,
é a gratidão. Quando você vê um cristão, você vê que ele é grato em tudo que ele faz. João capítulo 11, versículo 39, Jesus estava passando por uma situação complicada. Ele estava pregando e uma multidão estava com ele. E aí no meio de tudo daquela pregação, as pessoas começaram a ficar com fome. E aí quando as pessoas estavam com fome, os discípulos chegaram a Jesus e falaram assim: Jesus, o pessoal está com fome, mas a gente está longe da cidade, a gente não consegue ir agora comprar comida para eles já tinham passado mais de dia com Jesus. E aí Jesus falou assim: traga o que vocês têm. Aí eles pegaram lá pães e peixes e levaram para Jesus. Antes mesmo de Jesus multiplicar os pães e os peixes, sabe o que Jesus fez? Pai, eu te agradeço pelo que o Senhor vai fazer. A pessoa que é grata, ainda que ele esteja passando por dificuldade, ainda que esteja com fome, como a multidão estava, ela agradece porque ela sabe que Jesus vai agir. Ela não fica murmurando. Quantos aqui não lembram dos hebreus quando eles estavam saindo do Egito? Eles saíram do Egito, mas eles olhavam para trás o tempo inteiro, porque eles estavam parados lá na frente do Mar Vermelho, e eles ficavam assim: agora nós vamos morrer na mão dos egípcios, agora nós vamos ser massacrados, agora eles vão nos exterminar. Aí Deus vai lá e abre o mar, os hebreus passam, e aí os egípcios morrem, e eles passam do outro lado, e aí eles começam a peregrinação até a terra prometida, mas no meio dessa peregrinação, eles começam a reclamar e falando assim: o Senhor nos tirou do Egito para a gente poder morrer no deserto, nós vamos morrer aqui, pelo menos no Egito a gente comia cebola, pelo menos no Egito a gente se fartava com pão, e agora a gente vai morrer aqui. O Senhor já tinha mandado 10 pragas, o Senhor já tinha matado os egípcios, o Senhor já tinha aberto o mar, e eles já tinham visto coisas que os nossos olhos não vão ver. Eles já tinham visto coisas que nós não vamos experimentar, olhar com os nossos próprios olhos. Eles viram isso, mas eles estavam murmurando. E sabe o que é a murmuração para o Senhor? Eu vou exemplificar só para você ficar melhor entendido. Nós fomos pescar no feriado, e aí fomos eu, a Melissa e a família do Alex, Simone e Alice. Os três, nós fomos para um rio, no meio do mato, Alex, Melissa, Simone e Alice, todo mundo de calça comprida, e eu fui com a bermuda. Fui com blusa comprida, mas fui de bermuda. O dia inteiro, eu levei calça comprida, e o Lerdo ficou de calça curta, de bermuda, e o dia inteiro eu fiquei sendo picado por mosquito, o tempo inteiro, os mosquitos me picando, e eu toda hora coçando, e vendo que ninguém estava coçando, só eu que estava coçando as pernas, e os mosquitos me picando toda hora, e eu coçando. Eu até pensei, eu acho que eu vou colocar a calça comprida, mas eu não coloquei, lerdo demais da conta, não coloquei a calça comprida, fiquei o dia inteiro coçando. Aí voltamos da viagem, cheguei em casa ontem o dia inteiro coçando, hoje o dia inteiro coçando, até agora, só te falar, eu comecei a coçar aqui agora, coçando o dia inteiro. Sabe esse incômodo que eu estou sentindo? Você já deve ter passado por isso. Quem é que já foi atingido pelo pó de mico? Pó de mico, quem já viu isso aí? Uma vez a gente jogando bola lá no EPI, um endemoniado pegou pó de mico e jogou na gente, ficamos coçando o dia inteiro. Essa coceirinha, esse que está me incomodando aqui de novo, está repreendido. Isso aqui é a murmuração nos ouvidos de Deus. Quanto mais você murmura, mais Deus se incomoda com a sua murmúria, mais Deus se incomoda com a sua reclamação. Sabe por quê? Porque Deus ele faz coisas para você que você nem percebe. Deus o tempo inteiro ele está agindo na sua vida e você nem percebe. E sabe o que é mais incrível? É que nós não agradecemos na mesma medida que nós murmuramos. Nós não agradecemos no mesmo nível, no mesmo volume do que nós murmuramos. E o povo de tanto murmurar, Deus falou assim: vocês não vão entrar na terra prometida. Só 2 pessoas que acreditaram entraram na terra prometida. A murmuração pode ser a chave fechando a porta da promessa que Deus tem para a sua vida. Mas a gratidão é a chave que abre a porta para a promessa que Deus tem para você. Seja grato. Jesus, antes mesmo de multiplicar os pães, Jesus agradeceu.
Jesus, antes mesmo de ressuscitar Lázaro, Jesus agradeceu. E aí Lázaro foi ressuscitado. Sabe por que Jesus agradeceu? Vou te falar mais na frente. Às vezes, você pode murmurar tanto que Deus vai até te dar o que você está pedindo. O povo de Israel, eles eram conduzidos pelo Senhor, através do profeta Samuel. E aí eles ficaram vendo as nações vizinhas todas tendo um rei, e o povo começou, nós queremos um rei, nós queremos um rei, nós queremos um rei. E esse nós queremos um rei, eles não estavam rejeitando Samuel como um líder da nação, eles estavam rejeitando o Senhor. Samuel até tomou as dores do Senhor, mas o Senhor falou assim, Samuel, não fica dolorido não, porque eles não estão rejeitando vocês, você está rejeitando a mim. E aí, o Senhor falou assim, então eu vou dar para eles o que eles querem. Só que Deus alertou, Deus falou assim, ó, vocês querem um rei, mas o rei, ele vai cobrar impostos de você. O rei, ele vai pegar as suas filhas e vai se casar com elas. O rei, ele vai ter mordomias, ele vai ter regalias. O rei, ele vai ter palácios. O rei, ele vai pegar os seus filhos e vai usar como soldados para ir para a guerra. O rei vai fazer tudo isso. Vocês querem isso? E eles falavam assim, oh Deus, eu quero. Sabe por quê? Porque eles não estavam satisfeitos com o domínio de Deus sobre eles. Eles queriam alguém que eles pudessem chamar de meu rei. E aí Deus falou assim, então eu vou te dar o que você está pedindo. Aí Deus foi lá e deu um rei para eles. E esse rei foi aquele que Deus encheu ele com o espírito dele. Só que ele errou com Deus de tal forma, o rei Saul, que Deus foi lá e tirou o espírito dele. E por causa disso eles passaram por algumas dificuldades. Deus pode até te dar aquilo que você está pedindo a ele como murmuração, mas aquilo vai ser uma maldição para a sua vida. Se você murmura demais falando com Deus, Deus, por que você não me dá um carro? Porque o meu vizinho tem um carro, o meu amigo tem um carro. Uma vez aqui na igreja, uma pessoa subiu nesse lugar aqui, pegou esse microfone e falou assim, gente, eu sempre tive desejo de trocar de carro. Aí eu vi o meu cunhado trocando de carro, eu vi a minha cunhada trocando de carro, eu vi tal pessoa trocando de carro, e você sabe, né? Dói aqui, ó. Aí eu fui lá e comprei um carro. Quando ele falou aquilo ali, a gente viu a imaturidade dele, porque ele não estava fazendo porque ele precisava, ou ele não estava fazendo porque era um desejo do coração dele, ele estava fazendo porque ele estava com inveja. Dor de cotovelo é inveja. Quando ele fez aquilo ali, ele falou assim, ó, eu estou fazendo é porque todo mundo fez, então eu quero fazer também. Só que aí depois ele colheu frutos amargos disso, sabe por quê? Porque um dia a filha dele virou para ele e falou assim, o meu pai dá mais valor para o carro dele do que para a gente. O meu pai passa mais tempo com o carro dele do que com a gente. O meu pai gasta mais tempo com o carro dele do que conosco, com a família dele. E ele colheu frutos por causa disso. Ele teve dificuldade com a família dele por causa disso. E um dia jogaram isso na cara dele. Então não murmure, não fique com inveja do ímpio. A palavra de Deus fala assim, não invejeis o homem mau, nem os seus caminhos. O Senhor consegue ver o fim deles. Nós estamos vendo aqui o meio da história do homem mau. Nós estamos aqui vendo as conquistas do homem mau. Mas o Senhor conhece o fim dele. E o Senhor conhece a sua vida e o seu coração. Então quando você agradecer, o Senhor vai te dar o fim que você deseja. E ninguém aqui de nós, em sã consciência, deseja um fim trágico. Ninguém de nós aqui deseja um fim triste, doloroso. Nós desejamos coisas boas para a nossa vida. Mas aqueles que esperam no Senhor receberão o fim que deseja, aquilo que desejou no seu coração. Então seja grato. Eu quero só adiantar aqui, porque o tempo já está indo embora. Mais uma coisa aqui que a gente consegue reconhecer um cristão pelos seus hábitos, é que ele é servo. Ele está disposto a servir. João capítulo 13, versículo 8, fala que Jesus lavou os pés dos discípulos. E Jesus lavou os pés dos discípulos para servir os discípulos. Os discípulos andavam, você imagina, lá não era asfaltado igual aqui, era só terra. Então os discípulos tomavam banho na sua casa, mas o percurso até chegar onde eles precisavam chegar, eles sujavam seus pés. E quando eles precisavam entrar em alguma casa, eles tinham que lavar os seus pés. E nesse ato de lavar os seus pés, Jesus falou assim, eu vou lavar o pé de cada um de vocês.
E Jesus pegou e começou a lavar os pés de cada um deles. Porque Jesus estava nos ensinando que a forma de Jesus era a forma certa de viver. Aí Jesus pega e lava o pé de todo mundo, mas teve um, atrevidinho, Pedro, falou assim: o senhor não vai lavar meu pé não, Jesus? Você está doido? O Senhor, Filho de Deus, o senhor vai lavar meu pé? O senhor não vai fazer isso não. Jesus falou assim: se eu não lavar seu pé, você não tem parte comigo. Aí ele falou assim: então não precisa lavar meu pé não, lava meu corpo inteiro. Jesus falou: não exagera também não. Pedro era 8 ou 80, né? Quando ele era calmo, ele ficava calmo, mas quando ele ficava nervoso, ele arrancava a orelha de Malco. Quando ele falou assim: você não vai lavar meu pé não. Aí Jesus fala assim: se eu não lavar, você não é meu. Aí ele falou assim: então me dá um banho inteiro aqui. E Jesus: não vem com esse negócio aqui não. Eu vou lavar só seu pé. Só isso é o suficiente. Sabe o que nós aprendemos aqui? Aquele que não sabe servir, aquele que só quer para ele, aquele que o tempo inteiro só pede às pessoas ajuda, mas não ajuda ninguém, ele não aprendeu nada com Jesus, ele não aprendeu nada dos caminhos de Jesus. Se você só está pedindo ajuda, talvez é porque você está muito necessitado, mas às vezes, você tem a sementinha do mal no seu coração que te faz não ajudar alguém, só quer o venha a nós, o meu reino, a minha vontade de ser estabelecida na terra. Mas não, Jesus, quando ele nos ensina a orar, ele fala assim: venha a nós, Pai, o teu reino, seja feita a tua vontade. E a vontade dele é que nós copiássemos aquilo que Jesus fez durante a sua passagem aqui na terra. Jesus fala assim: aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Quando Jessé mandou Davi e servir os irmãos na guerra, Jessé fala assim: Davi, deixa agora o pasto, vai lá no campo de batalha, leve pães para os seus irmãos, pegue queijos e leve para os capitães. Aí Davi deixa o pasto e vai andar até chegar no campo de batalha para poder servir os seus irmãos. E sabe quando Davi fez isso? Quando depois de Davi ter sido ungido rei, depois de Davi ter sido derramado óleo sobre a sua cabeça, Davi já tinha sido consagrado. Davi, se ele tivesse um espírito altivo, Davi falaria assim: eu não vou servir, eu não vou levar pão para os meus irmãos não, eu não vou ser servo deles não, porque eu fui consagrado rei. Às vezes quantos de nós já não encontramos alguém que tem um rei dentro da barriga, porque ele recebeu um cargo, um título na igreja, ele fala assim: eu não vou servir ninguém, as pessoas que têm que me servir. Eu agora sou pastor, eu não tenho que servir ninguém não, todo mundo é que tem que me servir. Eu tenho que sentar no melhor lugar, o meu microfone tem que ser o melhor, eu não preciso fazer visita para ninguém, as pessoas que têm que ir na minha casa, eu que tenho que ser servido. Mas Jesus, quando ele faz isso, de lavar os pés, ele está mostrando qual caminho nós devemos seguir. Quando Davi abre mão do seu orgulho e fala assim: eu vou servir os meus irmãos, sabe o que Davi abre na porta dele? A possibilidade para algo extraordinário acontecer. E sabe o que aconteceu na vida de Davi? Por se dispor a ser servo, Davi conheceu Golias. Davi conheceu um dos maiores desafios da vida dele. E toda vez que alguém fala de Davi, nós pensamos rapidamente em Golias. Se Davi não se dispôsse a ser servo, Davi não viveria aquele momento com o gigante Golias. Ele não mataria Golias. Ele não se tornaria genro do rei. Não deixaria de pagar impostos para o resto da sua vida. Não colheria os frutos daquele desafio que só ele foi capaz de falar assim: eu aceito esse desafio. Quando você se dispõe a ser servo, você abre o caminho para o extraordinário acontecer na sua vida. Então seja mais servo. Não seja aquele que só pede, aquele que só fica esperando as coisas virem até você. Faça o seguinte: se você quer ser servido, sirva. Se você quer que as coisas cheguem até na sua casa, faça as coisas chegar na casa de alguém. Se você quer que alguém te dê palavras de conforto quando você estiver no dia mal, leve palavras de conforto para alguém que está no dia mal. Chegue para alguém e ajude ele, mesmo que ela não aparente estar precisando. Algum dia chegue em alguém e fale assim: deixa eu pagar a sua condução aqui hoje, deixa eu te levar em casa, deixa eu te servir. Fala com alguém do seu lado assim: deixa eu te servir.
Mas uma das formas que nós reconhecemos um cristão, só vou falar de mais duas aqui, é a fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1, fala assim: a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas das coisas que se esperam. A fé é você acreditar no invisível. É acreditar naquilo que você não está vendo, aquilo que não é palpável. A fé é você acreditar no sobrenatural. Nós que somos cristãos, nós acreditamos no sobrenatural. Sabe o que é sobrenatural? Nós vemos Jesus vindo no meio das nuvens, chamar o nosso nome, nos levar para Ele. E um cristão é conhecido pelos seus atos de fé. E deixa eu só fazer um negócio aqui, eu sempre tive vontade de fazer isso, eu só coloquei o terno para fazer isso aqui hoje. Tirar o terno, igual aquele pregador. Isso aqui eu não quis fazer não, jogar o radinho no chão. Um cristão é conhecido pelos seus atos de fé. Quando alguém olha para você e vê os seus atos de fé, eles vão falar assim: esse aí é crente, esse aí é cristão. Nós três, eu, meu irmão e minha irmã, nós somos ensinados desde criança a buscar o Senhor, a ler a Bíblia, a assistir pregações, ficar em casa mesmo, gastando tempo com isso. E aí eu me lembro, eu estava assistindo, eu era bem criança, e no meio da madrugada eu acordei com uma dor de cabeça terrível, com muita dor de cabeça. E aí eu não estava conseguindo dormir, fui para a sala, peguei uma fita cassete do Silas Malafaia. Meu pai tinha algumas fitas de pregação, e eu peguei essa fita e coloquei lá para assistir. E aí, assistindo a mensagem dele, o Senhor colocou no meu coração de orar, pedindo para que Ele me curasse. Aí eu peguei a fita, peguei a capinha da fita lá, coloquei na minha cabeça assim e comecei a orar. Falei assim: Deus, me cure, tira essa dor de cabeça de mim, eu não estou aguentando essa dor de cabeça. E fui orando no meio da mensagem, de madrugada, fui orando. Quando eu terminei de orar, eu abri os olhos, a dor de cabeça, eu senti, como quando você vai a qualquer procedimento de saúde, eles enfiam a agulha em você, sabe quando eles tiram a agulha de você, você sente um alívio? Eu senti a dor de cabeça saindo de mim, recordo como se fosse hoje, eu criança, eu senti a dor de cabeça sendo tirada de mim. Eu senti o Senhor tirando a dor de cabeça de mim por causa de um ato de fé que eu tive. Você conhece um cristão, quando você anda com ele um pouquinho, você começa a saber os atos de fé dele, e você fala assim: esse aí anda com o Senhor. Nós passamos por isso na nossa vida, diversas vezes nós contamos sobre isso. Quando nos meus 13 anos de idade eu fui diagnosticado com câncer, e não porque eu orei, mas porque a minha família orou, o Senhor me curou do câncer. E aí nós vivemos isso, e todo lugar que nós contamos isso, algumas pessoas falam que aquilo ali edificou a fé dela, fez com que a fé dela aumentasse mais um pouquinho. E para a gente não ir muito longe, eu falei quando eu era criança, falei quando eu tinha uns 13 anos de idade, eu quero voltar na sexta-feira, no feriado. Nós chegamos lá para pescar nesse rio, aí quando a gente chegou, o Alex já tinha falado com a gente há alguns dias, o Alex falou assim: Nó, eu fui lá é um lugar muito gostoso. Só que aí eu fui lá, a gente não pegou muita coisa não, peguei 2 peixes. Mas nós fomos pela nossa vontade de pescar, a gente gosta disso. Só que quando a gente chegou lá, a gente estava armando as varas, armando tudo direitinho. Aí a gente jogando, armava um, jogava, armava outro, jogava, armava outro e jogava. Quando a gente estava terminando de armar, o Senhor falou comigo assim: me entrega o primeiro peixe. Para quem foi um dia e pescou num dia inteiro, pescou 2 peixes, se você entregar um peixe, você vai voltar só com um para casa. Só que eram 2 famílias. Se a gente pegasse 2 peixes, a gente não ia dar briga, né? Porque eu e o Alex, a gente sabe se virar. Um só ia voltar com o peixe para casa, a gente não ia partir o peixe no meio. Só que na hora que a gente estava armando as varas lá, o Senhor falou isso comigo. E eu venho de uma semana que eu estou buscando ao Senhor, que eu estou me entregando, eu estou buscando mais a santificação. E na sexta-feira foi como se Deus estivesse me testando.
Deus falou isso comigo naquele período, de manhãzinha, logo após a gente ter chegado. A gente chegou lá umas 7 horas, mais ou menos, da manhã. Aí, na hora que eu falei isso, eu virei para o Alex e falei assim, Alex, vou fazer uma loucura aqui. Aí o Alex, tipo Pedro, né? O Pedrão lá que andava com Jesus. Jesus falava um negócio, Pedro falou assim, estou com o Senhor. Jesus falava assim, eu vou morrer. Aí ele, eu vou morrer junto com o Senhor. Mas na hora lá que eles prenderam, o que o Pedrão fez? Saiu correndo. Falei com o Alex assim, Alex, Pedro era impulsivo, o Alex foi mais ou menos assim também ontem, na sexta-feira. Falei assim, Alex, vou fazer uma loucura. Alex, tô com você. Falei assim, o primeiro peixe que a gente pegar, nós vamos consagrar ao Senhor, nós vamos soltar. O Alex falou assim, se você fizer, eu te mato. Se você fizer, eu vou te matar. Falei assim, não, Alex, mas é para a gente entregar ao Senhor, para a gente consagrar. Alex, então eu estou com você. Beleza, Alex, fechou. Só que eu pensei assim, o Rob até brincou, falou assim, entregar peixe? Só acredito, só vendo para crer mesmo. Porque o Alex, outro dia, teve até briga lá na nossa pescaria por causa de peixe. Foi ou não foi? Deu uma briga, ele e o pastor Robert. Aí eu fiquei preocupado, fiquei pensando assim, quem tem que pegar esse peixe tem que ser eu. Porque se o Alex pegar esse peixe, o Alex não vai dar não. Eu duvidei. Falei, o Alex não vai dar esse peixe. Aí a gente armou os negócios, gente, não passou 30 minutos, a varinha começou a cantar. O Alex foi lá e pegou o peixe e veio um bitelo de um peixe desse tamanho. Na hora que o Alex pegou, eu fui lá, peguei, ajudei o Alex a tirar o negócio da água. Na hora que eu cheguei no Alex, eu falei assim, e aí, Alex? Pensando, né? Tomara que ele faça, tomara que ele faça. O Alex falou assim, o que nós combinamos? Eu falei assim, entregar. Ele falou assim, então nós vamos entregar. E para quem duvida, na hora que acabar o culto, eu vou jogar lá no grupo da igreja. O Alex pegou o peixe, falou assim, nós colocamos no coração de consagrar ao Senhor. E nós vamos consagrar ao Senhor e vamos soltar o peixe para a vida. Pegou o peixe, soltou na água e deixou o peixe embora. Na hora que o Alex abriu a mão e o peixe foi, eita glória! Fiquei feliz, não porque eu pensasse assim, agora a gente vai pegar muito peixe, mas é porque o que nós propomos no nosso coração, nós cumprimos, e aquilo foi um ato de fé. E sabe o que aconteceu? Foi um atrás do outro. Pegamos, eu estou falando um atrás do outro, mas para quem tem o costume de pescar, sabe que é difícil, às vezes, você pescar peixe, você fica o dia inteiro pescando e não pega nada. Às vezes, nós já fomos para 3 Marias, ficamos quase 3 dias lá, e não pegamos nada, voltamos sem nada. Nós fomos para um riozinho, que eu já olhei para um rio parecido com aquele, não dei nada para aquele rio, mas nós pegamos 8 peixes, desse tamanho. Um nós comemos lá, o outro nós soltamos, e os outros 6 nós dividimos entre nós. Trouxemos para casa 6 peixes. E cada peixe que a gente pegava, nós glorificávamos ao Senhor, porque Deus nos deu a experiência de acreditar nele e de viver o fruto da fé, de acreditar nele que ele poderia fazer. E nós fizemos como Jesus fez, nós agradecemos antes das varinhas cantarem. Coloque-se sobre seus pés. Se você quer receber alguma coisa de Deus, tenha fé. Mas creia antes de ver acontecendo. Antes que aconteça. Seja grato, glorifique antes que aconteça na sua vida aquilo que você está esperando. A última coisa que identifica um cristão, sabe o que é? É a resistência ao fogo. E a resistência ao fogo não é você ser queimado no fogão da sua casa. Sabe qual que é a resistência ao fogo? São as provas na nossa vida. As provas que você enfrenta. Jesus, no momento mais difícil da sua vida, Jesus subiu ao Getsemane e orou e falou com Deus assim, Deus, se for possível, passa de mim esse cálice. Se for possível, afasta de mim esse cálice. Esse é o maior exemplo da briga que nós temos entre a alma e o corpo, entre o espírito e o corpo. A palavra de Deus diz que o corpo e o espírito brigam para que nenhum deles façam as suas vontades. A santificação faz com que você mate o seu corpo e vivifique o seu espírito. E quando Jesus fala assim, Deus, se for possível, passa de mim esse cálice, era a natureza humana de Jesus falando para Deus passar dele aquela prova.
para Deus tirar dele aquela prova que ele teria que passar. Mas Jesus vira e fala assim: mas contudo, seja feita a sua vontade. A fé de Jesus era que Deus agiria na vida dele quando ele se entregasse como sacrifício por toda a humanidade. E Jesus, por estar buscando a santidade, por acreditar no Senhor e por ser resistente ao fogo por causa dos hábitos cristãos que ele adquiriu, Jesus resistiu passar por aquela prova, e o seu espírito falou mais alto e falou: Deus, seja feita a sua vontade. E Jesus foi para passar pela maior prova de fogo que qualquer homem nessa vida conseguiria passar. Jesus se deu por mim e por você, para que fosse o exemplo para nós de como um cristão deve agir. E sabe como que o cristão deve agir quando ele passar por provas de fogo? Ele deve pegar a sua cruz, assumir a sua cruz, ser crucificado na sua cruz, com a esperança, com a fé de que Deus vai ressurgir a sua vida, de que Deus vai o exaltar sobre todas as dificuldades. E a prova de fogo, só passa por ela quem está disposto a ter as suas essências extraídas pelo Senhor. Quando você vai fazer um café, você precisa ferver a água. Quando você vai fazer um chá, você precisa ferver a água. Quando você vai fazer o processo de purificação do ouro, você precisa colocar ele em altas temperaturas. Sabe por quê? Para que os melhores aromas do café, para que o gosto do café saia naquela água fervendo, para que o aroma, para que o gosto do chá saia naquela água fervendo, para que todas as impurezas saiam da pedra de ouro, daquela pepita de ouro. Só vai mostrar o seu melhor brilho, só vai mostrar a sua melhor essência, os seus melhores aromas, aqueles que resistirem à prova de fogo. E o Senhor quer te colocar na prova de fogo, não é para te matar, não é para acabar com você, não é para acabar com a sua vida. Ele quer te fazer passar pela prova de fogo, para Ele extrair o melhor de você. Eu quero que você faça um ato de fé nessa noite. Eu quero convidar aqui aqueles que querem entregar as suas vidas a Jesus e falar assim: Deus, eu quero ter esses hábitos cristãos, ó Pai. Eu quero ser reconhecido na rua como cristão. Eu quero ser aquele, ó Deus, que quando eu passar na rua, alguém vai falar assim: ali vai um verdadeiro cristão. Eu quero ser aquele, ó Deus, que resiste ao fogo. Eu quero ser aquele que tem uma fé inabalável, que acredita antes mesmo de ver. Se você quer entregar a sua vida a Jesus aqui nessa noite, na sua casa, eu convido você a vir aqui na frente. Eu convido você a sair do seu lugar e chegar aqui e falar assim: Deus, eu quero ser esse cristão que segue os caminhos de Jesus, que tem os mesmos hábitos de Jesus. Aí na sua casa, você que está nos assistindo, ou você aqui nessa noite, se você quiser fazer essa confissão de fé, ou se você quiser voltar para os caminhos do Senhor, e falar com o Senhor: Jesus, Jesus, eu me afastei dos seus hábitos, eu me afastei dos seus caminhos, eu me afastei da sua forma de viver, mas eu quero viver com o Senhor, ó Pai. Vem aqui na frente, vem aqui e confesse o Senhor como aquele que pode te mostrar o melhor caminho a seguir. Você na sua casa, tome a decisão de ser um cristão, mas não um cristão que fala da boca para fora, mas um cristão que a Bíblia coloca para nós exposta na sua palavra. E ore comigo nessa noite, você que está na sua casa, você aqui nessa noite, que quer confessar o Senhor, ore nessa noite e fale com Ele: Senhor Jesus, eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Eu quero ser esse cristão reconhecível, reconhecido, não pelas minhas palavras, mas um cristão reconhecido pelos meus hábitos que se parecem com o do Senhor Jesus. E para isso, eu entrego a minha vida a Ti, nessa noite, em nome de Jesus. Todos nós vamos orar agora, e fale com o Senhor: Deus, tire de mim os hábitos ruins, Pai. Tire de nós, ó Deus, os hábitos que nos afastam do Senhor, que nos fazem distintos do Senhor, ó Pai. Coloque em nós, ó Deus, os hábitos do Senhor, ó Pai. Deus, os Seus caminhos, que sejam os nossos caminhos. Que nós possamos aprender com o Senhor Jesus, que é manso e humilde de coração. Que nós possamos aprender com o Senhor os Seus preceitos, para que nós possamos alcançar a salvação, para que nós possamos alcançar o Senhor, em nome de Jesus. E que Deus possa pegar a sua vida e te moldar, até que você seja reconhecido como um cristão
sem precisar abrir a sua boca. E as pessoas sejam convertidas e entreguem as suas vidas ao Senhor, apenas com seus hábitos de vida. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor?